Muito bem, boa noite a todos, boa noite a você, profissional da área tecnológica, engenheiro, agrônomo, arquiteto, técnico, urbanista, você que está interessado em aprender, interessado em se informar e se formar cada vez mais nesses tempos da informação rápida, nesses tempos de internet. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos no curso Segurança e Qualidade para os Profissionais da Área Tecnológica, o papel do CONFEA-CREA. Nós estamos com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi, a AEAT, né, que promove este curso, um curso com 8 módulos, um curso muito completo, que conta com a parceria, o apoio e a realização também do sistema CONFEA-CREA. É uma honra estarmos representando o sistema CONFEA-CREA neste curso. Estamos no 3º módulo. Hoje eu vou contar com a presença do engenheiro de segurança do trabalho, o profissional Ricardo de Azevedo Contim, que vai nos falar sobre uma introdução, o básico sobre os conceitos e aplicações da segurança do trabalho. Estamos no módulo 3 do nosso curso, que acontece todas as quartas-feiras, das 19h30 às 22h30. 3 horas de curso, 3 horas de intenso aprendizado, todas as semanas, por 8 semanas. É um curso longo e é um curso muito válido, muito oportuno para os nossos profissionais de Itapevi, da região e, por que não, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Claro, se você é engenheiro e mora em outros países, você vai ter acesso também a este curso oferecido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi. Agora, eu quero passar o vídeo do nosso curso. Daqui a pouco eu vou passar o vídeo institucional também do CONFEA. E, por fim, quero passar, antes do Ricardo Contim começar a palestra, nós vamos passar uma abertura feita pelo nosso presidente José Newton, que não pôde estar aqui hoje à noite para acompanhar a nossa live. Vamos lá. Prepare-se para o futuro da sua carreira. A AEAT, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi, em parceria com o sistema CONFEA-CREA, apresenta o curso online e gratuito Segurança e Qualidade para os Profissionais da Área Tecnológica, o papel do CONFEA-CREA. De 16 de abril a 4 de junho de 2025, aprenda sobre normas, regulamentos, gestão da segurança e qualidade e muito mais. Curso 100% online, com 24 horas de aula. Invista no seu futuro e destaque-se no mercado. Inscreva-se agora e garanta sua vaga. Link na bio. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país.
Muito bem, muito bem. Acompanhamos o vídeo institucional do nosso curso Segurança e Qualidade para os Profissionais da Área Tecnológica. Um momentinho. O papel do Confia, CREA e também do vídeo institucional do Confia, CREA. Muito obrigado a toda a equipe do Confia CREA em Brasília, que nos apoia, que nos envia materiais, que estão sempre conosco, apoiando esse curso. Eu quero aqui fazer uma menção ao senhor Renato Lisboa, engenheiro Renato Lisboa, que nos acompanha lá de Brasília. Muito obrigado pela presença. Contim, boa noite, tudo bem aí com você? Estou te chamando já para a sala aqui. Tudo jóia? Boa noite, meu amigo. Como é que você está, Rogério? Tudo bem? Jóia? Tudo beleza. Maravilha, maravilha. Ô Contim, vamos falar hoje de segurança do trabalho, né? Segurança que é muito importante hoje em dia para os profissionais estarem por dentro, né? Terem uma noção um pouco mais aprofundada do que aquela que você vê aí no popular, né? Vamos dizer assim, que as pessoas vão falando na rádio peão dentro das empresas, né, Contim? Sim, positivo, meu amigo. É uma oportunidade da gente estar trocando experiências, né? Contribuindo aí para o crescimento, né? De toda essa demanda relacionada à segurança do trabalho, né? Que na atualidade aí, hoje, sendo bastante exigido por parte das empresas, né? Está tendo um impacto significativo aí também nos seus custos, diante de, talvez, desconhecimento de muitas questões ligadas à parte de segurança no trabalho. E isso também impacta no caixa das empresas, né, Contim? Quando você não tem essa previsão, esse trabalho, essa prevenção, você muitas vezes põe a empresa em risco, né? É positivo, Rogério. Uma empresa que deixa de fazer a gestão em saúde e segurança no trabalho, ela está se expondo aí, né, em vários aspectos, né, principalmente do ponto de vista jurídico, porque o principal impacto, né, o resultado da omissão ou da negligência ou até do desconhecimento, né, do cumprimento dos requisitos legais por parte das empresas, acaba acarretando aí uma série de passivos, né, principalmente trabalhistas, né. E aí isso vai impactar o caixa das empresas. E era um dinheiro que, se fosse bem empregado, de repente ele teria o valor do investimento teria um impacto bem menor no custo da empresa, se ela atuasse de forma preventiva, do que se ela continuar agindo de maneira omissa ou até por desconhecimento, o resultado do impacto vai ser muito maior no caixa da empresa. Então, é emergente até, né, diante do avanço das tecnologias, né, e do poder de fiscalização do governo através de vários mecanismos, né, atuais, a inteligência artificial também, e a velocidade de processamento dos computadores acaba acarretando aí uma série de cumprimento por parte das empresas. Se elas não estiverem atualizadas e preparadas para o futuro, com certeza elas vão sofrer um impacto significativo aí em relação às suas demandas aí, possíveis demandas que podem vir a surgir aí. Prevenir é mais barato, né? Com certeza, né? É isso que eu estou tentando te demonstrar, né? Isso é mais do que já é um jargão popular já, mas ele é real, entendeu? Atuar na prevenção, atuar antes do surgimento do problema é muito mais barato para a empresa. E é uma tarefa que não é difícil de ser implementada, né? Basta ter boa vontade aí e conhecimento, né? Eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de bater um papo vai no sentido de fazer essa reflexão, né? E trocar uma ideia no sentido de amadurecer esse conhecimento aí, que as empresas possam captar essas mensagens aí e incorporar nas suas práticas, né? Porque isso vai ser benéfico e o resultado vai ser bem melhor. Show de bola. Contim, então vou deixar você com a sala. Você já pode assumir aí, se você quiser fazer a sua compartilhamento de tela. Eu vou deixar você para apresentar esse módulo 3 do nosso curso Segurança e Qualidade para os profissionais da área tecnológica, o papel do Confia CREA. No final ainda tem uma palhinha sobre o sistema Confia, correto? Positivo. Aí nós vamos bater mais um papinho depois sobre o sistema aí, tá?
Eu quero aproveitar, inclusive, a oportunidade aí para a gente estar fazendo aí um agradecimento ao Sistema Conf aí por estar apoiando toda esses treinamentos, né, essa reflexão que nós vamos estar fazendo aqui agora, apoiando aí esses cursos aí na área de segurança do trabalho, essa reflexão toda em torno dessa problemática. É uma visão de gestão importante, né, por parte da diretoria, do Confia, que está possibilitando a gente estar aqui conversando agora nesse momento, tá bom? Então, estamos juntos aí, o CREA, tá? Vamos nessa. Eu queria aproveitar também para agradecer aproveitar para agradecer também o José Newton, né, que é o presidente lá do CREA de Itapevi, também por estar com a gente aí e abrindo essa possibilidade de a gente estar aqui fazendo essa reflexão. Tá ok? E nós vamos, ao longo do curso, nós vamos estar conversando aí, batendo um papo sobre o CREA também, o Confia e o pessoal de Itapevi aí, o Rogério também aqui com a gente também, profissional importante. Deixa eu passar o vídeo da abertura do José Newton que ele mandou pra gente e eu esqueci de passar. Vamos passar Vamos nessa, não tem... Então. Vamos lá, José Newton. Vamos passar não tem problema, a gente vai se adequando aqui. Exatamente. Vamos que vamos aqui, que nós temos bastante coisa para ver. Vamos lá, vamos passar o vídeo, José Newton. Vamos lá. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o José Newton, estou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos aqui de Itapevi. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo, né, por estar participando desse curso de tão grande importância para a nossa categoria, segurança e qualidade para os profissionais da área tecnológica. Aproveitem bem, é um curso gratuito, patrocinado pelo CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, hoje à frente o engenheiro Vinícius Marquesi. E aproveitem bem, é um curso de grande importância e que vai trazer grandes resultados para todos vocês, tá bom? A associação aqui de Itapevi está sempre à disposição, o que precisar de alguma informação, alguma coisa, nos procure. Eu fui conselheiro do CREA por 6 anos, a gente tem um certo contato lá dentro, um certo conhecimento também na área elétrica, né, que é a minha formação, e estamos sempre à disposição. Nos procure aí sempre que precisar, tá bom? Muito obrigado, viu? E parabéns pela iniciativa. Legal. A participação do José Newton, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi, AEAT. Agora sim, Continha, agora você pode começar a tua aula. Vamos lá. Beleza, o meu amigo Rogério. Obrigado aí pela ajuda aí. Falou, Zé Newton, boas palavras aí, bacana que você falou aí. É isso aí. Vamos tentar contribuir para que a gente possa levar o conhecimento aí, as nossas ideias, nosso ponto de vista também, como engenheiro de segurança, como engenheiro também, nossos colegas, para os outros profissionais de outras áreas também em geral, para que a gente possa estar fazendo uma reflexão aí sobre a segurança do trabalho, sobre as práticas e os procedimentos na área de segurança no trabalho, né? Antes de eu iniciar o curso, eu gostaria de apresentar também, né? Eu sou o engenheiro Ricardo, tá? Eu sou engenheiro de produção química, engenheiro de segurança do trabalho, eu sou ergonomista, tá? Eu já atuo nessa área de segurança do trabalho há um bom tempo, já atuei na área pericial também. Hoje também trabalho bastante com consultoria para empresas, principalmente com relação à adequação das empresas junto à plataforma do e-social, ou seja, eu ajudo as empresas a contribuir, se adequar, né, na verdade, com relação aos requisitos legais relacionados à parte dos cumprimentos aí estabelecidos dentro da plataforma do e-social, principalmente com relação ao monitoramento aí dos riscos dos trabalhadores, né, no dia a dia em geral, tá? E a parte de saúde ocupacional também, onde a gente também trabalha junto com a parte médica, né? Então a gente tem essa vivência aí, a gente também dou aula em escola pública, chamado técnico de segurança do trabalho, e eu tenho um conhecimento que eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui agora. Muito do que eu vou falar também é baseado na minha prática profissional, na minha experiência profissional. Então, assim, pode ser que eu esqueça de comentar alguma coisa, ou deixe de falar sobre algum aspecto,
Mas assim, a gente está aberto aí ao debate e no final tem meu contato também, a gente pode estar trocando informações, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então a nossa apresentação com relação aí às práticas e os procedimentos, né, inerentes à atuação da área de saúde e segurança no trabalho no dia a dia, né, nas empresas em geral, tá? Tanto empresas pequenas, médias e grandes, tá? Então, assim, o nível de especificação técnica com relação ao que eu vou falar aqui, ele pode variar. Uma empresa pequena, ela não vai ter, talvez, uma gestão tão aprofundada como uma empresa grande tem, onde ela tem também diferentes graus de riscos, né? Em função desses graus de risco, a possibilidade de ocorrer acidentes também varia. Ou seja, quanto menor o grau de risco da empresa, com base nas estatísticas previdenciárias do INSS, menor é a chance de ocorrer acidentes graves. Quanto maior o grau de risco, isso nós estamos falando de grau de risco de 1 a 4, então o menor é 1, o máximo é 4, maior é a chance de ocorrer acidentes graves. Então, onde maior é a chance de ocorrer acidentes graves, com certeza a atuação do Corpo de Saúde e Segurança do Trabalho, né, a atuação técnica, vai ser muito mais exigida, né, e aí vai envolver uma série de outras ações mais complexas, né, que devem ser incorporadas aí ao sistema de gestão da empresa, para que a empresa consiga controlar os seus riscos, tá? Então, iniciando a nossa palestra, primeiramente eu gostaria de fazer uma introdução a alguns conceitos que eu acho que é pertinente, para que a gente possa se situar em relação à questão da temática que a gente vai estar discutindo aqui, tá? Que é a questão das práticas e dos procedimentos de saúde e segurança no trabalho. Então, inicialmente, eu queria fazer uma seguinte reflexão, né? Qual seria, então, o propósito da engenharia de segurança do trabalho? Por que existe essa engenharia de segurança do trabalho? Como ela pode contribuir? Qual que é a contribuição que ela oferece para a sociedade, para as empresas, para os trabalhadores? O que faz, então, um engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo, em uma empresa? Ou um técnico de segurança no trabalho, tá? O objetivo principal seria identificar, avaliar e controlar os riscos ocupacionais e os perigos potencialmente presentes nos ambientes de trabalho. Tá? O que seria isso? O que seria identificar, avaliar e controlar? Seria o Departamento de Segurança do Trabalho, o profissional de segurança do trabalho, ele conhecer a empresa, ele se aprofundar dentro da empresa, ele vistoriar a empresa, ele conhecer os locais onde os trabalhadores desenvolvem as suas atividades, para que ele possa fazer uma avaliação dos perigos e dos riscos que existem naqueles ambientes, tá? Então, voltando na questão do risco, pessoal, que eu vou depois explicar o que seria um risco também, o que seria um perigo, lembrando que as empresas que têm grau de risco menor, que seriam mais ou menos as empresas do comércio, empresas que não têm atividades que expõem os seus trabalhadores a certas tarefas, onde há um risco de acidentes maior, então eles não operam equipamentos críticos, né, máquinas e etc. Então a possibilidade de acidente é menor. Então, nesse cenário, os riscos teriam um impacto menor na vivência lá dos trabalhadores que estão naquele lugar, diferentemente das empresas de grau de risco alto. Tá? Então, esse profissional da área de segurança do trabalho, ou os proprietários das empresas, de um modo geral, eles têm que ter conhecimento desses riscos, desses perigos existentes nas suas empresas. Como para o proprietário é difícil ele fazer essas tarefas, primeiro porque ele não é da área, entendeu? Ele é mais uma pessoa que faz a gestão como um todo na empresa, ele não tem tempo para ficar fazendo essas atividades, essas tarefas de avaliação, né, de identificação, avaliação e controle desses riscos. Essa tarefa é delegada para um profissional da área, inclusive que é o profissional habilitado para estar fazendo esse levantamento e se responsabilizando perante o sistema do e-social, né, com relação às informações que serão identificadas, no caso, a partir
da avaliação que é feita por esse profissional in loco na empresa. Então, esse profissional, o ideal é que ele verifique in loco na empresa essas tarefas sendo desenvolvidas. Então, mesmo que seja uma empresa pequena, ele tem que ir lá avaliar. Por quê? Em empresas pequenas também tem risco, tá? Como também em empresas grandes os riscos são mais críticos. Mas em empresa pequena, por exemplo, pode ter um profissional da limpeza que pode estar realizando alguma atividade, alguma tarefa, onde ela manipula alguns produtos químicos. E dentro dos produtos químicos que ela manipula, que tem às vezes um caráter parecido com os produtos químicos que a gente usa na nossa casa, pode ser que tenha algum produto químico que tenha uma nocividade capaz de causar algum mal para esse trabalhador. Então, esse profissional da área de segurança tem que avaliar essas tarefas, essas atividades. Então, ele tem que ir em loco avaliar. E, por exemplo, se essa pessoa também ela realiza alguma tarefa, por exemplo, de higienização de banheiros, se é um banheiro coletivo, ele tem um outro caráter, entendeu? De exposição. Ele tem que prescrever os EPIs para esse profissional também utilizar. De acordo com os riscos que ele identificar para esse profissional, ele vai estar passando para o médico do trabalho, onde eles vão estar interagindo e conversando também, e o médico vai prescrever quais são os exames ocupacionais que esse trabalhador tem que estar realizando, né, de forma periódica, de tal forma que a empresa possa monitorar a qualidade da saúde do trabalhador. Tá? Nós estamos falando aqui em qualidade, pessoal. Lembre que o propósito desse curso é a gente discutir a segurança e a qualidade para a área tecnológica. Então, se a gente está falando em qualidade, nós temos que prestar o nosso serviço com qualidade para a empresa, e a empresa também ela procura prestar um serviço com qualidade. Uma coisa está vinculada na outra, né? Então, primeiramente, então, esse profissional da área de segurança ele tem que identificar os riscos. Para identificar, ele tem que ir em loco avaliar. Tá? Em empresa grande, pessoal, os riscos são muito maiores. Por quê? A quantidade de maquinário que existe numa empresa grande, dependendo do ramo de atividade dela e do grau de risco dela, estou falando do grau de risco 3 ou 4, ela deve ter atividades críticas lá, que envolvem operação de equipamentos, que tem grande capacidade de movimentação de mercadorias, de cargas. Então, os profissionais que vão estar operando esses equipamentos, eles têm que ser treinados, capacitados, entendeu? Eles têm que estar habilitados para operar esses equipamentos. Os exames de saúde deles são diferentes de alguns exames de empresas de um grau de risco menor. Então, tem que ter um acompanhamento diferenciado. A periodicidade dos exames também pode ter uma carga diferente. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Esse profissional da área de segurança, primeiramente, para ele poder desenvolver as práticas e os procedimentos que a empresa precisa adotar para que ela consiga desenvolver as suas atividades com segurança, ou seja, para que seus trabalhadores laborem de maneira segura, confortável, num ambiente controlado, com riscos controlados, esse profissional precisa estar presente, avaliando todos esses riscos e compreendendo todas as tarefas e todas as atividades que são desenvolvidas nessas empresas. Tá? Isso, então, eu estou tentando dar uma dimensão para vocês do que seria, então, o propósito da engenharia de segurança do trabalho. Tá? Então, assim, só para a gente, então, resumir tudo isso, o trabalho da segurança do trabalho, então, é identificar, avaliar e controlar os riscos ocupacionais e os perigos potencialmente presentes nesses ambientes de trabalho. Tá? Controlar tudo isso para quê? Para que não ocorra um acidente de trabalho. Tá? Acidente de trabalho, ele não tem a caracterização só de ser uma ocorrência onde o trabalhador sofre uma lesão física. E o acidente de trabalho ele tem outras características também. Ele pode surgir a partir de outros tipos de relação do trabalhador com o trabalho. Tá? Ele pode ser um acidente de trabalho, ele pode ocorrer a partir, por exemplo, de uma exposição contínua do trabalhador a determinado produto químico no tempo. Então, um acidente, às vezes, ele não vai acontecer naquele momento que o trabalhador está se expondo àquele perigo, tá? Mas ele vai ocorrer em função de várias exposições desse trabalhador àquele produto químico nocivo num tempo longo. Então, a partir desse momento, ele vai acumulando no organismo dele algumas substâncias que vão fazer mal para ele. E aí, lá na frente, ele vai ter um afastamento, e aí esse afastamento ele começa a se agravar, aí ele passa de 15 dias,
aí ele necessariamente ele tem que passar por perícia médica do INSS, e se em algum momento o médico do INSS, o médico perito do INSS, entender que o afastamento dele decorre da atividade dele, do trabalho dele na empresa, em função da sua exposição ocupacional, aquele afastamento ele perde o caráter previdenciário normal dele, que ele se afastaria, ele passa a ter um caráter acidentário. E aí a relação do acidente com a empresa é diferente. Por quê? Um acidente normal que, vamos supor, uma pessoa sofre jogando bola no final de semana e ele vai se afastar aí durante 2 meses, o INSS vai custear esse afastamento dele, é como se fosse um seguro que ele tem lá, que ele paga todo mês em função dos descontos do INSS que ocorrem, do plano de seguridade social. Então, aí ele vai sofrer um afastamento que é custeado pelo INSS. A partir do momento que o acidente ele decorre do trabalho, em função da exposição do trabalhador no ambiente de trabalho, a responsabilidade por aquele acidente, então, ela é decorrente da negligência, teoricamente, né, da negligência da empresa, que não protegeu o trabalhador a contento, e ele veio a sofrer um malefício aí, e em função dessa exposição, ele sofreu um afastamento que vai ser custeado pelo INSS, mas vai ter um impacto financeiro significativo na empresa. Tá? Então, assim, só para a gente ter uma ideia também de quando a gente fala em segurança do trabalho, todo o reflexo, né, da parte de segurança do trabalho, o resultado da segurança do trabalho de maneira prática é financeiro. Se nós formos negligentes com a parte de segurança do trabalho, o resultado dessa negligência vai ser um financeiro no balanço da empresa. Por isso que é importante, então, fazer a gestão da segurança no trabalho. Por isso é importante a empresa ela ser suporte de um profissional da área de segurança do trabalho, né? Quando ela não é obrigada a ter esse profissional no seu quadro, em função aí de algumas características que a empresa possa ter, de acordo com a NR4, né? Onde é levado em consideração o grau de risco da empresa e o número de funcionários, ou seja, a partir do momento que a empresa tem um grau de risco alto e a partir do número certo do número de funcionários, ela é obrigada a ter no quadro delas um profissional da área de saúde e segurança no trabalho. Tá? De modo geral, a maioria das empresas no Brasil, muitas delas ainda são empresas pequenas ou empresas médias, ainda não são obrigadas a ter um profissional no seu quadro registrado como funcionário da empresa, lá cumprindo o horário dentro da empresa e fazendo somente atividade de saúde e segurança no trabalho. Então, nesse caso, as empresas elas precisam, né, de um suporte na área de segurança do trabalho. Então, elas contratam consultorias de empresas de saúde e segurança do trabalho, ou consultoria de profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, em especial técnicos de segurança do trabalho e também engenheiros de segurança do trabalho, né, para poder prestar aí um suporte e para que as empresas consigam se adequar às exigências aí do e-social. Por que eu falo isso? Porque o e-social ele veio também para poder responsabilizar as empresas por possíveis omissões ou possíveis exposição de seus trabalhadores em certos ambientes que são considerados insalubres ou nocivos. E se ocorrer tal exposição nos moldes aí da legislação previdenciária, em relação a alguns agentes que são considerados insalubres, isso vai ter algum impacto aí financeiro para a empresa, porque ela vai ter que financiar, então, a atividade desse profissional que trabalhou exposto, principalmente se for relacionado à aposentadoria do trabalhador, onde existe a questão do trabalho exposto em condições especiais. E aí isso vai ter um impacto de 6%, 9% ou 12% sobre a folha de pagamento daquele trabalhador que ficou exposto a determinado agente previsto na legislação previdenciária. Daí a importância, então, das empresas hoje estar incorporando aí no seu modus operandi aí, assessoria em saúde e segurança no trabalho, para que esses profissionais possam fazer a gestão da segurança do trabalho para essas empresas, para que esse profissional possa ajudar a essas empresas
a desenvolverem metodologias, né, que vão levar a um nível de conformidade e um nível de trabalho seguro. Tá? E você consegue fazer isso, né? Uma das ferramentas que nós utilizamos é os procedimentos de saúde e segurança no trabalho, né? Que visam preencher essa lacuna e nortear as atividades críticas da empresa para que ela possa comunicar esses riscos aos seus funcionários, para que eles possam ter consciência desses riscos e eles possam se precaver de possível exposição nociva, através de, por exemplo, do uso de EPIs ou outras ferramentas que os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho possam estar visualizando para trazer aquele ambiente para um melhor nível de conformidade possível, dentro do cenário possível também. Tá? Mas o mais importante é que essa avaliação seja compartilhada, né? Tanto com o dono da empresa, né? E também com os funcionários, para que o resultado seja mais eficaz. Por que eu falo com o dono da empresa? Porque é o dono da empresa que tem que estar ciente, né, do impacto, né, de possível negligência com relação aí à aplicação das normas de saúde e segurança no trabalho. Então, pessoal, só para a gente se situar novamente, né, tentando nortear, parece ser um bate-papo simples, eu estou tentando colocar minhas palavras da maneira que elas sejam entendidas por qualquer profissional, não estou tentando ser o menos técnico possível, mas de certa forma o mais didático possível também, para que vocês possam tentar entender o ponto de vista que eu vou estar apresentando para vocês aqui e defendendo para vocês, tá? Então, pessoal, a importância da segurança do trabalho, ela é decorrente também, então, portanto, de uma boa prática, de uma boa gestão em saúde e segurança no trabalho. Por quê? É através da gestão que na verdade, um conjunto de ações, né, que visam proteger a saúde e a integridade dos trabalhadores, os seus ambientes de trabalho, abrangendo a prevenção de acidentes, todo aquele blá, blá, blá que a gente já sabe, que no final das contas é o seguinte, gestão é eliminar acidente de trabalho, eliminar a ocorrência de acidente de trabalho. Todas as ações, todas as técnicas, todas as ferramentas, elas têm que ser empregadas no sentido de reduzir a chance de ocorrência de acidentes de trabalho. Tanto os acidentes que eu falei para vocês, que são os acidentes imediatos, como aqueles que ocorrem em função da exposição do trabalhador a agentes nocivos no tempo, que podem se transformar num acidente de trabalho. Tá? Então, tudo isso é benéfico para os dois lados, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Então, a questão da segurança do trabalho, ela tem uma relação diferenciada com relação às outras políticas da empresa, no meu ponto de vista, porque ela tem que ter um aspecto participativo, tanto da parte da empresa, da assimilação dos valores com relação ao cumprimento dos requisitos legais, da importância do cumprimento dos requisitos legais, como também dos trabalhadores, né, que vivenciam na prática o reflexo, né, das suas tarefas, né, dos efeitos, né, do ambiente de trabalho em função do desenvolvimento das suas tarefas no dia a dia. Tá? Então, assim, a gente poder estar desenvolvendo práticas e procedimentos em segurança do trabalho, em primeiro lugar, então, eu queria deixar isso claro, que isso somente é possível a partir do momento em que o profissional da área de segurança está em loco na empresa, conhecer o funcionamento da empresa. Então, você, proprietário de empresa, você que é um contratante do profissional da área de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança, por exemplo, tem noção de que, quando vocês contratam esse serviço, vocês têm que contratar esse serviço com a visão de que esse profissional tem que ir na sua empresa, conhecer a sua empresa. É a mesma coisa, se você vai construir uma casa e você, com todo respeito aos profissionais, é claro, contrata um engenheiro para poder estar fazendo o projeto da sua casa, um arquiteto, entendeu? Para desenhar, um engenheiro elétrico, um engenheiro hidráulico, para fazer todos os sistemas, tudo de acordo com as melhores tecnologias disponíveis, onde vai levar em consideração vários aspectos, né, de acordo com o cenário que vai ser apresentado para eles. O resultado dessa sua casa vai ser muito melhor
em termos de qualidade, nós estamos falando aqui de qualidade, do que se você pegar, desenhar uma planta e contratar um servente de pedreiro, por exemplo, para ele construir sua casa. Então, ele não vai saber a espessura da coluna, quanto vai de ferro na estrutura, se ele está usando ou não as melhores técnicas, etc. A casa não vai ter a mesma qualidade. Então, assim, para nós da área de segurança do trabalho, até isso daí é uma dificuldade que a gente enfrenta, porque as empresas, geralmente, elas procuram fazer orçamentos, procuram ter um máximo de resultado com o mínimo de recursos, né? Essa seria a lógica. Mas, às vezes, elas extrapolam, ficam, não, o que tem que fazer um mínimo? Vamos fazer um mínimo só para resolver aqui, para atender essa demanda ou não. Mas, na verdade, o que tem que ter em mente é que saúde e segurança no trabalho é um corpo de requisitos legais, não é só um ou outro requisito legal que você vai contribuir ali temporariamente para poder atender determinada demanda. Porque, no final das contas, um acidente de trabalho ele vai custar muito mais do que simplesmente tomar algumas decisões. Porque, assim, hoje ainda, felizmente, muitas empresas veem a parte de saúde e segurança no trabalho como um custo e não como um investimento. Quando eu falo isso, é porque eles querem fazer o mínimo possível só porque eles veem como se fosse para atender requisito legal. Só que a empresa deixa de ver a segurança como um organismo. Por quê? Ela acha que o problema é só o acidente. Mas aí envolve outras questões que vão causar um impacto significativo posteriormente, relacionado a questões, por exemplo, de insalubridade, com exposição a agentes nocivos, que às vezes existe essa condição na empresa e ela não foi avaliada corretamente. Daí que eu estou falando da importância do profissional estar presente. Porque se isso não for avaliado corretamente, numa possível demanda trabalhista, vai ter um impacto significativo na causa. E aí o custo vai ser muito maior do que aquele custo que ele ia pagar, às vezes, para o profissional fazer uma avaliação correta. Entendeu? Então, assim, a gente tem que valorizar o profissional da área de segurança, valorizar o trabalho que é desenvolvido, porque, com certeza, o resultado vai ter um significado maior. Tá? Então, voltando às questões técnicas, que eu já vou entrar na questão do procedimento, eu estou tentando balizar o cenário para a gente entender a atuação do profissional de saúde e segurança, o que ele procura fazer, o que ele procura identificar, o que ele procura avaliar e controlar, para que ele possa oferecer para a empresa as condições mínimas aí para o atendimento razoável dos requisitos legais, para a empresa não ter nenhuma grande surpresa no final das contas, tá? Então, a questão da gestão é super importante, tá? Com relação à prevenção, então, de saúde e segurança do trabalho, ela busca, então, antecipar e evitar acidentes e doenças ocupacionais. Então, é importante que tenha prevenção. A atuação do pessoal da engenharia, ela visa o quê? Atuar antes da ocorrência. Daí é importante se prevenir. Para se prevenir, precisa se conhecer. Para se conhecer, precisa ir na empresa e analisar as tarefas, tá? E para poder construir um ambiente livre de perigos e risco, promovendo o bem-estar dos trabalhadores e ajudar a empresa aí a conseguir trabalhar com certa tranquilidade, sabendo que os seus funcionários têm um nível de conscientização boa com relação aos perigos e aos riscos. Eu vou tentar dar uma explicada no que também é perigo e risco, né? Para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando de maneira mais clara, tá? Mas só para a gente reforçar, então, o que eu falei até agora, pessoal, eu acho que, independente de qualquer ação dos profissionais da área de segurança nas empresas, o mais importante de tudo é que a empresa ela tem que ter vinculado aos seus valores aí o comprometimento da alta direção da empresa, dos proprietários da empresa, com relação à importância de se desenvolver as recomendações de saúde e segurança do trabalho que são oferecidas pelos profissionais da área a partir da análise que é feita na empresa. Então, assim, o comprometimento tem que ser da empresa. Ela tem que querer que esses valores sejam incorporados. Ela tem que querer que o profissional ajude ela a controlar esses riscos. Entendeu? Porque é isso que vai impactar, é isso que vai fazer a diferença. Então, assim, o que a gente vê muitas vezes é que
Em muitos casos, as empresas só procuram a parte de saúde e segurança do trabalho quando o problema já surgiu, quando o leite já derramou. Por exemplo, está tendo muitas ações trabalhistas, teve acidente de trabalho, está tendo multas na empresa, está tendo fiscalização, o clima entre os funcionários não está legal, e etc. Então, assim, ou às vezes também o que está acontecendo muito hoje, se a empresa é uma fornecedora de serviços, os contratantes dos serviços hoje estão exigindo dessas empresas que elas cumpram os requisitos legais. Então, assim, isso está acontecendo muito e eu tenho convivido com isso em função das tarefas que eu desenvolvo profissionalmente, é que em muitos casos, muitas empresas têm nos procurado porque os contratantes estão exigindo dessas empresas uma série de documentos que comprova que ela atende os requisitos legais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, do que eu estou falando. Vamos supor que uma empresa X vai prestar serviço numa grande empresa Y, e essa empresa ali, Y, para poder liberar que os funcionários dessa empresa X desenvolvam essas atividades dentro da empresa dela, entendeu? E ela vai ter que atender uma série de requisitos, tá? E eu vou falar quais são aqui agora, dentre outros. Mas por que ela faz isso? Porque os funcionários dessa empresa vão estar trabalhando lá na empresa dela. Se por um acaso esse funcionário se acidentar dentro da empresa dela, e dependendo do nível, da criticidade, da gravidade desse acidente, tá? Isso vai, com certeza, envolver a empresa contratante. Por quê? Numa eventual ação trabalhista ou algum tipo de ação, a empresa grande vai responder também. Então, ela vai ter que demonstrar que ela não foi negligente com relação ao cumprimento dos requisitos de saúde e segurança no trabalho. Por quê? Se a gente partir do pressuposto que um acidente de trabalho, que é o que menos, no fim das contas, é o que a gente menos deseja que ocorra, né? O que a gente não quer que ocorra, no final das contas? Qual que é o impacto da negligência da segurança do trabalho para as empresas? É o custo financeiro, decorrente do quê? Acidente de trabalho, ações trabalhistas. Dentre os vários pedidos que possam existir numa ação trabalhista, geralmente, a quase a maioria dos processos, envolve questões de saúde e segurança no trabalho, principalmente questões de insalubridade e periculosidade. Então, a parte de segurança no trabalho está sempre presente. Então, essa empresa contratante, ela vai ser refém também dessa empresa que foi contratada. Então, por isso que ela exige essa série de documentos que vai comprovar que essa empresa ela atende os requisitos legais de saúde e segurança no trabalho. Então, como está, como eu vou dizer, a fiscalização está mudando, como as ações trabalhistas hoje, tem bastante advogado que estão aí monitorando também as empresas de tal forma que, se acontecer um acidente, eles estão sempre atuando aí na defesa do pessoal que sofreu o acidente, etc., que vai culminar numa conciliação trabalhista. E o Ministério do Trabalho tem milhares de ações trabalhistas, né? Mesmo após a reforma que ocorreu, a reforma que ocorreu em 2019, 2017, ainda o nível de ações trabalhistas ainda é alto, né? Se tem muita ação trabalhista, é porque tem muita empresa que não está cumprindo aí os requisitos legais, e com isso essas questões estão sendo discutidas na justiça. Então, daí, hoje, pessoal, as empresas grandes, né, elas estão começando a exigir toda essa documentação. Por quê? Se começar a ter muita ação trabalhista lá, isso vai impactar no resultado dela, que vai diminuir, por exemplo, os dividendos que ela vai distribuir para os acionistas. Porque ela vai ter que contingenciar uma parte desse valor, custear essas ações trabalhistas aí, envolve muitas vezes pedidos relacionados à parte de saúde e segurança do trabalho, principalmente relacionados com acidente de trabalho, com morte, perda de membros, afastamentos e etc., aí, que geralmente ocorrem nessas empresas. Aí, só para vocês terem uma ideia do tipo de documento que é solicitado das empresas hoje, né, para serviço. É o contrato de trabalho, o contrato de funcionário registrado, recolhimento de fundo de garantia do INSS, CND, de tudo isso, certidões, etc., ficha de registro empregado, cópias de documento dele, carteira de trabalho, etc., onde comprova o vínculo, os treinamentos de saúde e segurança no trabalho inerente às tarefas que vão ser desenvolvidas na empresa que é a contratante. Realmente são atividades críticas de eletricistas, soldador, motoristas, todo tipo de prestação de serviço aí, geralmente em indústria grande, envolve, né,
atividades de risco, então tem que ter uma série de treinamentos que elas têm que oferecer aos seus trabalhadores, habilitar eles têm que ser capacitados, têm que ser aprovados no treinamento para que eles possam estar trabalhando nessas empresas. Aí eles têm que fornecer cópia desses treinamentos, eles têm que passar por médico do trabalho, onde o médico vai avaliar a saúde desse trabalhador, vai ver se ele está apto para o trabalho ou não, vai solicitar desse trabalhador uma série de exames ocupacionais, tá? Para saber qual é o estado da saúde desse trabalhador, que ele também está apto a realizar certas tarefas, e determinadas tarefas exigem determinados exames específicos também, isso tem que ser avaliado, e as empresas também sabem disso. Eles fazem a integração desse funcionário dentro da empresa, checam os EPIs que ele tem que usar, de acordo com os riscos presentes nas atividades deles. Como é que você vai saber o risco que está presente na atividade do trabalhador se você não avalia a atividade desse trabalhador? Então, não adianta ser uma avaliação superficial, meia boca, porque vai chegar lá na contratante, ela vai perceber que aquilo lá foi mal feito, vai voltar toda a documentação. De toda forma, gente, que as exigências com relação à saúde e segurança no trabalho, hoje, essas demandas estão vindo de várias frentes. Entendeu? Não é só o governo que está exigindo. Pode ser que, em detrimento de uma ação governamental de grande amplitude, acabe impactando as ações menores, mas de tal forma que o resultado é sempre financeiro. A negligência da segurança do trabalho é sempre financeiro. E as atividades e tarefas que são relacionadas à parte de saúde e segurança do trabalho, geralmente elas estão relacionadas com acidentes de trabalho, e isso tem um custo significativo para as empresas. Daí a importância, então, desse comprometimento da alta diretoria, né, com a questão da segurança do trabalho. Ela tem que incorporar a necessidade de estar implantando essas metodologias, essas práticas, por uma questão até de sobrevivência, gente. Tá? Não é mais um devaneio, um luxo. Vamos tocar, dá para levar, faz isso, faz aquilo, pega uma assinatura. Está ficando cada vez mais difícil. As empresas não podem mais estar brincando com essas questões, porque o resultado hoje está sendo muito impactante em termos financeiros. Tem empresas que quebram, entendeu? Às vezes uma empresa pequena, você fala que ela não tem risco, mas às vezes ela pode ter um grau de risco pequeno, mas ela tem um motorista, por exemplo. Aí você não dá a manutenção correta nesse veículo desse motorista, entendeu? E por alguma razão ele sofre um acidente onde a perícia caracteriza que esse acidente ocorreu em função de falta de manutenção. A empresa não tem prontuário das manutenções, não tem responsável pelas manutenções, não tem histórico. Então, ela vai fragilizada para uma ação trabalhista. Aí a culpa dela em relação ao acidente fica grande. E ela é uma empresa pequena. Então, o resultado, o impacto de uma possível demanda trabalhista, onde ocorra talvez uma morte, que é comum acontecer, né? Com acidente de trânsito, ou uma lesão incapacitante, ou uma perda de membro, etc., vai comprometer a empresa, vai comprometer o porte da empresa. Hoje, possuir uma empresa hoje não é só ter a empresa hoje, tem que ter a gestão dela, né, como proprietário, como acionista, etc., como responsável, e você tem que trabalhar essa gestão de maneira científica também, não é mais uma brincadeira, vou fazer o balanço de caixa que entrou tanto, saiu tanto, o que sobrar é lucro. Às vezes você perde muito dinheiro também, e não vendo isso daí. Hoje em dia é científico o negócio, você tem que se aprofundar nos custos, se aprofundar nas leis trabalhistas, nas leis previdenciárias, na legislação tributária, de modo geral, conhecer aí realmente o funcionamento da empresa e considerar essas relações aí para ter certeza e convicção de que está indo no caminho certo, que o resultado é positivo e etc. Tá? Então, eu só quis deixar isso claro, pessoal, porque não adianta a gente ficar falando de saúde e segurança no trabalho, todo mundo sabe, não, tem que fazer segurança do trabalho e tal, mas assim, não tiver um comprometimento da empresa como um todo, da alta direção da empresa. E esse comprometimento, geralmente, ele se dá ou por bem ou por mal, né? Em função dessas questões que eu estou colocando para vocês. Tá? Às vezes a empresa está perdendo muito dinheiro. E várias vezes eu vejo isso daí acontecer no dia a dia. As empresas perderem muito dinheiro porque não estão avaliando corretamente aí, os custos, não trabalha de maneira, às vezes, transparente com os departamentos, não troca informações, ou por ter uma gestão familiar, ou por ter da forma que a empresa trabalha.
Tá legal? Então, pessoal, eu falei essas questões para vocês aí, anteriormente ao que eu vou falar agora em relação às boas práticas, os procedimentos de saúde e segurança no trabalho, porque eu acho importante a gente frisar essas questões, porque sem isso estar consolidado na mente de vocês e na mente da proprietários das empresas, o resultado ele é meramente simplesmente para atendimento, às vezes, de imediato de alguma demanda ali, mas no fundo, o problema só tende a se agravar. Então, eu estou tentando, talvez, essa ideia de que é importante ter essa visão como um todo, porque investir em segurança do trabalho é um investimento e não uma despesa de custo, uma despesa operacional. Tá? Bom, agora eu vou entrar um pouco, pessoal, nas questões práticas e no desenvolvimento de procedimentos, que é uma maneira que a gente encontrou de estar levando uma gestão de saúde e segurança na empresa, criando uma base de conhecimento, né? Criando uma estrutura lógica de conhecimento, onde a empresa sistematiza todas as suas ações, ela procura conhecer os seus riscos, seus perigos, e criar uma metodologia para que a gente possa controlar a exposição desses trabalhadores nesses ambientes, para que a gente consiga minimizar ao máximo, né, a ocorrência de acidentes de trabalho. Tá? Então, daí a importância da gente ter boas práticas de gestão em saúde e segurança no trabalho e a gente desenvolver os procedimentos de saúde e segurança no trabalho. É isso que eu vou falar com vocês agora, tá? Onde a gente vai estar trocando uma ideia aí sobre como a gente pode estar atuando, né? Ou como as empresas podem estar se preparando aí para estar se adequando aos requisitos legais, se adequando ao futuro, se adequando ao presente, se adequando aí ao caos que possa estar imperando por alguma razão aí, em função até de um desconhecimento, né, com relação à ação, né, do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho aí, que é necessária para levar para a empresa aí o mínimo aí necessário para que ela trabalhe com segurança. Tá? Trabalhar com segurança, na minha visão, ter um ambiente onde os trabalhadores se sentam tranquilos, né, confortáveis com relação à realização das suas tarefas, um ambiente em que não há quase ocorrências de acidente de trabalho, mas que também a gente, por ter essa situação, também não pode estar negligenciando esse ambiente, que as questões de segurança elas estejam sempre presentes e vivas na cultura da empresa, que esses valores estejam realmente incorporados aí na cultura da empresa e no dia a dia dos funcionários, que o conhecimento seja sempre transmitido, né? Que haja sempre reflexões sobre, pode ser até cases ou ocorrências de outros acidentes de trabalho. Tem outras empresas onde a gente tenta trazer para aquela empresa, para a gente fazer uma reflexão também, porque a gente vê tarefas semelhantes sendo desenvolvidas, então existem cenários semelhantes, e o acidente ele é inesperado, ele pode acontecer, por mais que a gente às vezes trabalhe no sentido de minimizar ele ao máximo, vamos supor que a gente tenha tudo à disposição, mas por um acaso, às vezes, por um lapso pode acontecer, entendeu? Uma ação que a gente não previu. Mas isso seria bem menor essa chance do que se você deixa de fazer tudo, você não faz nada. Então, a frequência de cenários, né, onde ocorram essas situações, ela pode levar a um quadro onde você pode fazer uma avaliação, que é mais seguro, que é menos seguro. Então, é nesse sentido. Então, pessoal, antes da gente entrar nessa questão das boas práticas e dos procedimentos, eu acho importante a gente fazer um entendimento aqui, para procurar um bate-papo aqui, um breve, para a gente entender o que é a diferença entre risco e perigo. Né? São situações que existem em geral nas empresas. Mesmo nas empresas pequenas existe um perigo e existe um risco. Né? Então, o que seria o perigo? Né? Na maneira formal de tentar explicar o que seria o perigo, é o potencial de um processo, de um produto ou uma situação causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador e, ao mesmo tempo, causar prejuízo para a empresa. Tá? Mas, de maneira resumida, para vocês entenderem, depois eu vou tentar dar um exemplo para vocês, o perigo é o agente causador do dano, é aquilo que causa o acidente. Por exemplo, o funcionário trabalha numa determinada máquina, onde ela realiza uma operação que tem movimentação. E esse trabalhador é lesionado por essa máquina.
A máquina causou uma lesão, por exemplo, na mão dele. Então, a máquina é o perigo, ela é o agente causador do dano, né? Então, o que é o risco? Se a máquina é o perigo, ela é o agente causador, o que seria o risco? O risco, no meu entendimento, é a chance de ocorrência do dano, é a probabilidade do dano acontecer, né? Por causa de uma exposição a esse perigo. Quando uma pessoa fica ferida, ela está doente ou ela tem um bem danificado em função desse perigo que causou esse dano nela. Então, o risco é a chance que a pessoa tem de vir a sofrer um dano causado por esse equipamento, por exemplo, perigoso. Voltando na questão do equipamento, então. Se o equipamento ele tem um comportamento não previsto, ou seja, ele começa a oscilar o comportamento dele, esse equipamento, de tal forma que um determinado dispositivo de segurança começa a falhar, ele não atua quando deveria, e esse equipamento ele continua funcionando e não é tomada nenhuma providência com relação a essa normalidade, por um acaso essa máquina começa a falhar várias vezes. E se ela falha várias vezes, a chance dela causar um acidente é bem maior do que se ela não falhasse. Então, se ela está sob controle, se ela está sob controlada, ela atende os requisitos das normas que tratam da questão da segurança em máquina e equipamento, a chance dela produzir um acidente é menor do que uma máquina que não tem, por exemplo, dispositivo de segurança. Então, é nesse cenário que a gente tem que entender o que é risco e o que é perigo. Então, o perigo é o agente causador, o risco é a chance de acontecer aquele dano. Quanto maior a chance, quanto maior a frequência de exposição naquela situação não conforme, maior a chance de ocorrer um acidente. Tá? Só para a gente tentar entender essa questão, porque é um conceito básico, e isso é importante, porque depois, na hora que nós vamos falar sobre a questão dos procedimentos, para vocês terem um entendimento melhor sobre as ferramentas que a gente pode estar utilizando, incorporando no nosso modus operandi a nossa gestão de saúde e segurança no trabalho, para poder controlar os riscos que existem no nosso ambiente de trabalho, de tal forma que a gente vai tentar expor o trabalhador o menos possível, né? Ou tentar não, né? Nós vamos lutar, né, para que a gente consiga implementar as mudanças necessárias para que a gente tenha um ambiente controlado e a gente consiga eliminar as frequências de exposição que possam levar a um dano, tá? Em função de algum perigo, né, algum equipamento, alguma situação não controlada, tá? É nesse sentido, tá? Então, pessoal, a gente tem que, com relação aos riscos de exposição dos trabalhadores, entender que, dentre as ações pertinentes à área de saúde e segurança no trabalho, da atuação dos profissionais da saúde e segurança do trabalho, antes de se construir os procedimentos de saúde e segurança no trabalho, que são a base aí da gestão de saúde e segurança no trabalho, concomitantemente também com o compromisso da empresa, as políticas, etc., as ações que estão relacionadas à identificação desses ambientes relacionados a visita, então, desse profissional de saúde e segurança do trabalho na empresa, com a finalidade de identificar, né, esses riscos, né, esses perigos, tentar controlar esses riscos, né, usando outras ferramentas que estão disponíveis, nós vamos falar disso, os procedimentos, etc., com a finalidade de eliminar esse risco ou substituir esse risco. Porque às vezes, você não consegue eliminar o risco, mas você consegue substituir ele por um risco menor, equivalente, mas que ele causa um dano menor, mas a situação não está controlada. Mas ela já é uma ação no sentido de minimizar o impacto de uma exposição nociva, uma exposição aí crítica. Então, nós temos que usar as ferramentas que nós temos na mão de acordo com os recursos que nós temos disponíveis. Isso é um fato. Na prática, como profissionais de saúde e segurança, é uma realidade. Lembrando que o resultado sempre, o custo é da empresa. Se a empresa contrata mal, ela acaba pagando mal. Se ela investe mal, o resultado dela vai ser ruim. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser balizado, tem que colocar na balança. Mas em várias situações a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Porque ou você não faz nada, ou você faz alguma coisa, ou você faz o que tem que ser feito. Então, tudo isso tem que ser comunicado, tem que ser transparente a relação entre os profissionais e os donos da empresa, visando aí a busca por melhorias, né?
É claro que quando você vai atuar em determinada empresa, antes de você atuar, você tem uma entrevista inicial, você conversa, você busca obter informações. Então, geralmente você traça um perfil, um quadro do estado atual da empresa com relação à saúde e segurança no trabalho. Você faz uma avaliação, né, um diagnóstico inicial sobre o quadro que aquela empresa se encontra. Qual é o quadro que ela se encontra? Em que situação ela está? Entendeu? Ela cumpre quantos requisitos legais? O que está faltando naquela empresa? Ela tem ação trabalhista? Ela tem muita falta? Tem muito absenteísmo? Tem muito turnover, né? Mudança de... Está sempre trocando de trabalhador. O que ela faz? Quais são os riscos inerentes às atividades? A gente avalia isso, entendeu? Quando a gente vai fazer o primeiro contato com a empresa e tal. Depois, quando a gente vai atuar na empresa, a gente começa a trabalhar num determinado nível que aquela empresa se encontra, tá? Para poder produzir, né, dentro daquela metodologia do custo ABC, se a gente adequar aquela filosofia à nossa realidade de saúde e segurança do trabalho, procurando aí criar os parâmetros por analogia, a gente consegue entender, às vezes, no momento inicial, né, como nós devemos proceder para poder minimizar ao máximo aquele fator que mais está impactando a empresa, tá? Então, isso faz parte também do nosso diagnóstico, né? Então, é uma ação, às vezes, que é emergencial, mas que ela produz um resultado significativo. Então, isso é importante. Mas, então, tudo visa isso, a identificação desses cenários, né? Então, a atuação vai de encontro a essas realidades, né? Bom, depois que a gente identifica e avalia os riscos, né, de uma empresa, a gente passa a tentar entender e controlar esses riscos. Então, a primeira ação, então, seria o diagnóstico, né, a identificação dos riscos, a identificação daquilo que está comprometendo aí a empresa, tá? A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico inicial, que a gente identifica os riscos, a gente vai procurar controlar os riscos, tá? O que seria controlar os riscos? A gente vai implementar medidas, né, de segurança, se elas puderem ser participativas, é melhor ainda, para identificar, eliminar ou substituir esses riscos, tá? Então, a gente vai implementar medidas de controle, visando reduzir esses riscos. Quando eu falo de risco agora, pessoal, não é só o risco de acidente, hein? Não esqueçam que os riscos que a gente tem que avaliar na parte de saúde do trabalho, a gente compreende em 5 grupos, né? São os 3 que estão relacionados à questão da insalubridade e periculosidade, que são relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos, e os riscos de acidentes de trabalho e os riscos ergonômicos também, porque os riscos ergonômicos também podem levar a um acidente de trabalho. O trabalhador que levanta peso por muito tempo acima da sua capacidade de trabalho, ele fica fazendo essa atividade de maneira repetitiva, vários dias, durante várias semanas e meses, uma hora ele tem uma lesão na coluna e isso vai se transformar em um acidente de trabalho e ele pode ter um impacto significativo porque a pessoa pode ficar até lesionada e comprometida e isso pode gerar até um afastamento, até uma aposentadoria, não sei, não sou eu que vou falar, é o médico que vai falar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente está falando em risco, nós estamos falando de todos os riscos que envolvem o cenário da segurança e saúde do trabalho, que tem um impacto significativo aí nos custos da empresa, tá? Então, pessoal, em função como que a gente faz para controlar esses riscos no ambiente de trabalho? Quais são as ferramentas que a gente tem à disposição para estar controlando esses riscos de trabalho, como profissional da parte de saúde e segurança no trabalho? Então, nós temos aí, por exemplo, fazer uma mudança de layout da empresa, mudar uma metodologia de trabalho, um modus operandi, entendeu? A gente vai analisar a atividade do trabalhador, analisar o posto de trabalho, compreender a atividade, compreender como ela se dá, como ela ocorre, compreender a movimentação de mercadorias, compreender as tarefas, compreender os constrangimentos. Parece que a gente tem que ir lá no posto de trabalho, conversar com o trabalhador, entender em loco, visualizar aquilo lá, entendeu? Para poder propor uma solução. Podemos também substituir um produto para o outro, por exemplo, o trabalhador utiliza necessariamente num processo um determinado solvente, entendeu? Então, esse solvente ele é agressivo, ele é mais barato, mas ele é agressivo, entendeu? Então, assim, o barato sai caro.
Então, o que a gente pode fazer? Será que a gente não consegue encontrar um outro produto que a gente pode estar substituindo daquele produto ali, para poder estar tentando controlar melhor esse risco? Se a gente não consegue eliminar, a gente vai minimizar um pouco, mas a meta é sempre eliminar. Se a gente conseguir eliminar o risco, a gente não precisa tratar ele. Agora, se a gente convive com ele, por mais que a gente minimiza ele, a gente está sempre tratando e monitorando ele. Ele vai tomar tempo, ele vai custar, vai gerar custo para a empresa, vai gerar custo de tempo, de profissional, de tudo. Então, quando a gente fala em prevenção e segurança no trabalho, às vezes, se a gente consegue atuar antes do processo ser instalado, a gente consegue visualizar os riscos das tarefas e propor soluções anteriores à montagem do processo. Aí a gente estaria atuando de maneira preventiva. Mas muitas vezes, que é o que mais acontece na prática, a gente atua de maneira corretiva. O Brasil ainda está atrasado nesse aspecto. Eu vou falar para vocês, é raro, é muito raro eu, como profissional, eu atuar de maneira preventiva com relação à construção de projeto, aquisição de máquinas. Antes de comprar uma máquina, por exemplo, consultou o departamento de segurança, o que aquela máquina tem que ter de requisito para poder funcionar, entendeu? Será que o painel está numa altura boa? Será que ele permite regulagem? Será que ela vem com os dispositivos de segurança? Será que ela está implementada corretamente? Ela tem integridade mecânica, hidráulica? Tem os laudos dos engenheiros? Tem o projeto? Ela atende NR10? Tem o risco do trabalhador levar um choque? Eu já vi trabalhador levar choque em máquina, desmaiar na hora, assim, ó, entendeu? Empresa multinacional, já vi acontecer isso, entendeu? Então, assim, tem que ter todo um controle dos riscos existentes. E para ter esse controle, primeiro a gente tem que levantar os riscos, tá? Para poder controlar, tá? Mas, depois que a gente levantou esse risco, a gente pode começar a atuar. A gente pode criar uma planilha onde a gente pode estar atribuindo pesos aos riscos, né? Os mais críticos, os menos críticos, entendeu? E, em função dessa construção, priorizar aqueles que têm uma agressividade maior, um poder de dano maior contra o trabalhador, entendeu? E, consequentemente, se a gente conseguir minimizar ou controlar esse risco, ou até eliminar, nós vamos estar resolvendo um problema sério, né? E isso tudo é interessante, que a relação dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, quando eles estão atuando nas empresas, que essa relação também se dê de maneira participativa. Então, é importante que, em primeiro lugar, voltando à questão que a empresa ela tem um interesse, você não estaria lá, ela quer melhorar teoricamente, ou realmente ela incorporou isso na sua política. Então, que essa relação dos profissionais ela tem que ser construída de maneira coletiva. Por quê? Muitas vezes a gente depende da percepção dos trabalhadores para tentar entender o que está acontecendo, para poder chegar na causa raiz e compreender qual seria a melhor solução. E várias vezes os próprios trabalhadores conseguem visualizar isso e até dar uma solução para a gente. Ou os chefes, ou a gerência, ou o departamento de projeto, entendeu? Ou seja, é uma relação até multidisciplinar ali. Então é como se fosse construir um grupo de trabalho onde a gente está buscando soluções, entendeu? Eu já vi isso acontecer em empresas grandes, na Toyota, por exemplo, o pessoal todo se reúne em determinado momento do dia, onde é apresentado várias situações e vários cenários, e de maneira coletiva, gerente, o chefe, às vezes vem um funcionário que participou daquele problema, vem o pessoal do projeto, participa da solução dele também, para encontrar uma solução viável. E isso é muito salutar, isso é muito bom para você conseguir resultados realmente significativos, tá? Mas, assim, mesmo hoje, se tratando de, às vezes, pequenas empresas jovens ou até médias, que estão tentando se adequar às novas demandas aí em função das exigências dos contratantes, a gente percebe que as exigências já estão trazendo benefício para as empresas. Porque você percebe, às vezes, teve casos, gente, que a gente foi atender determinada empresa e a gente viu que tinha trabalhador que trabalhava 15 anos na empresa que não tinha nenhum exame ocupacional, não tinha nenhum admissional feito. O cara nunca fez exame. E ele trabalha faz 15 anos na empresa. Então a empresa não tem nenhum raio-x. Como que você vai comparar a situação que o trabalhador está hoje com a situação que ele entrou na empresa, para saber se ele sofreu alguma perda ocupacional ou não? Se você não tem o retrato dele da entrada, você não tem a fotografia dele naquele momento que ele ingressou na tua empresa.
Então, hoje, quando a gente começa a atuar, a gente já começa a pedir os exames, começa a desenvolver a documentação, a gente visita a empresa, a gente conhece os riscos, entendeu? E mesmo que a gente ainda não foi controlar o risco, a gente já tem um raio-x ali, a gente já conseguiu estabelecer algumas medidas de controle que vão reduzir esses riscos, entendeu? Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai começar a dar outro salto, que é o quê? Começar a ir a campo e tentar resolver aqueles problemas. E aí, a forma como nós vamos fazer isso, entendeu? Claro que cada profissional tem as suas ferramentas, tem os seus métodos, mas inicialmente, entendeu? Eu vislumbro com grande importância que essa discussão seja coletiva ali, dentro de um contexto, é claro, mesmo de segurança da empresa e tal, mas que ocorra de maneira coletiva, onde que aí os pontos de vista são importantes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se o nosso objetivo final seria consolidar as boas práticas de segurança do trabalho para poder construir os procedimentos de segurança do trabalho que são necessários para balizar as atividades dos trabalhadores, entendeu? Construir os laudos da empresa, onde a gente vai ter um retrato da empresa naquele momento, quais são os riscos, quais são os perigos, quais são as possibilidades de ocorrência de acidente, para a gente poder construir essa ferramenta, esses procedimentos, construir essa gestão, construir uma gestão participativa ali, de tal forma que a gente consiga minimizar ao máximo a possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho. Ô Contini. Pois não. Vamos dar um intervalo, então, de 20 minutos e a gente volta daqui a pouco, tá bom? O pessoal está assistindo aí, às vezes o pessoal pede para tomar uma água, para ir nos sanitários aí, para depois a gente retomar, tá ok? Beleza? Tá ok, beleza. Então. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Prepare-se para o futuro da sua carreira. A AEAT, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi, em parceria com o Sistema Confeia-CREA, apresenta o curso online e gratuito Segurança e Qualidade para os Profissionais da Área Tecnológica, o papel do Confeia-CREA. De 16 de abril a 4 de junho de 2025, aprenda sobre normas, regulamentos, gestão da segurança e qualidade e muito mais. Curso 100% online, com 24 horas de aula. Invista no seu futuro e destaque-se no mercado. Inscreva-se agora e garanta sua vaga. Link na bio. Muito bem, estamos voltando agora então com a palestra do engenheiro de segurança no trabalho, Ricardo de Azevedo Contini, que vai dar prosseguimento à sua explanação, ao seu conhecimento. Aliás, um conhecimento muito profundo, muito interessante, principalmente para você que não tem essa vivência da segurança do trabalho. Isso é muito importante, o conteúdo aqui é valiosíssimo. Vamos acompanhar então a segunda parte com o nosso palestrante Ricardo Contini. É com você, Ricardo.
Ô, Rogerão, beleza, cara. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham dado uma relaxada temporária aí. Peço desculpas, eu sei que é um tema que é técnico, no final das contas, é um trabalho técnico, não deixa de ser criterioso, né? E só para a gente recapitular essa segunda parte agora, eu vou estar usando alguns slides aqui, onde eu vou estar tentando demonstrar para vocês alguns exemplos práticos, né, de alguns procedimentos que têm que ser desenvolvidos em função de alguns cenários, né, que possam estar se desenvolvendo aí nas empresas onde vocês trabalham, aí no dia a dia de vocês, né? Eu sei que aqui entre nós, na área de engenharia, os demais profissionais aí que possam estar assistindo aí essa apresentação, ou estudantes, etc., futuramente vão ou até atuam em empresas onde existem algum desses cenários onde essas atividades são desenvolvidas, e eu vou tentar fazer uma análise de algumas mais críticas aqui para a gente bater um papo, tá? Só fazendo um pequeno balanço, então, do que a gente conversou até agora, antes de eu entrar nessa questão da parte prática aqui, né, de como a gente vai fazer os procedimentos de saúde e segurança. Só para a gente recapitular, então, a área de saúde e segurança no trabalho é uma área importante aí para as empresas, que é importante elas estarem incorporando aí as suas práticas, porque ela só vem a ajudar as empresas e as empresas a oferecer aos seus trabalhadores um ambiente seguro, né, onde eles possam estar trabalhando, desenvolvendo suas tarefas, sem correr o risco de estar sofrendo acidente. Então, para isso, a atuação desse profissional da área de saúde e segurança do trabalho é fundamental para que a gente consiga aí implementar ferramentas, né, que vai ajudar as empresas a construir esses ambientes confortáveis aí. A ideia é essa, tá? Eu sei que na realidade aí o Brasil ainda é um país com bastante polêmicas e etc. com relação ao desenvolvimento dos trabalhos. Tanto é que as demandas trabalhistas, elas, se não me engano, acima de milhões aí na Justiça do Trabalho, né, no número de processos, para vocês verem como que é crítico, né, essas questões. Então, a gente está aqui tentando fazer o quê? Criar, né, primeiramente, né, mostrar para vocês como que é a atuação do pessoal da segurança do trabalho, no sentido de compreender esses ambientes de trabalho, compreender os riscos que existem nesses ambientes de trabalho, visando controlar esses riscos, visando oferecer para a empresa a possibilidade dela estar incorporando ferramentas, incorporando valores, metodologias que vão trazer uma certa segurança, né, para os trabalhadores desenvolverem suas tarefas, e o resultado de tudo isso é a não ocorrência de acidentes, ou a minimização da ocorrência de acidentes. Lembrando que se a empresa ela deixa de cumprir os requisitos legais no sentido de atendimento das exigências aí ministeriais do governo, ela geralmente acaba sendo responsável aí por esses danos que são gerados a partir da possível negligência ou desconhecimento das boas práticas de saúde e segurança no trabalho. Então, dentro dessa filosofia, nós procuramos demonstrar que o papel, então, da engenharia de segurança é identificar e controlar os riscos, né, eliminar ou mesmo substituir esses riscos por outros melhores, temporariamente, até a gente conseguir eliminar. O ideal é sempre eliminar. Então, a gente tem que desenvolver uma série de práticas aí que vão tentar levar essa empresa aí à conformidade legal e uma segurança aí ocupacional significativa, tá? E o culminar de todas essas ações relacionadas a essa gestão que vai ser implementada vai ser o estabelecimento de uma parte dos trabalhos seria o estabelecimento dos procedimentos de saúde e segurança no trabalho, com o intuito, então, de compreender e controlar esses riscos através da identificação dos riscos e perigos e da formulação de metodologias de trabalho, né, que tem que ser seguidas, onde a gente possa, a partir do entendimento e da compreensão dessas tarefas, controlar esses riscos. Então, esses procedimentos eles ajudam a empresa a controlar os riscos, tá? Por quê? Porque geralmente ela se estrutura nos principais problemas que geram os acidentes em função do caráter da atividade que vai ser desenvolvida. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, de procedimentos de saúde e segurança no trabalho que são elaborados pelos profissionais de saúde e segurança do trabalho
para controlar as atividades de risco, minimizando o impacto de possíveis omissões, né? E principalmente comunicando os trabalhadores, né, sobre os riscos presentes nas suas atividades, que é um direito deles saberem também, e também pelo fato de que se eles têm compreensão desses riscos, eles também vão atuar no sentido de combater ações, né, inseguras ou situações inseguras, né? Tá? Então vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma situação de situações de risco nas empresas, né, que geralmente se relacionam com a ocorrência de acidentes de trabalho. Tá? Por exemplo, máquinas e equipamentos que não atendem à legislação, por exemplo, não atendem a NR2, NR12. São máquinas que não têm os requisitos de segurança incorporados na sua estrutura. Então, essas máquinas elas oferecem perigos para o trabalhador, porque esse perigo ele não está controlado. Então, a chance, o risco do acidente de ocorrer, ele se torna maior. Então, a empresa ela tem que saber quais são esses perigos e esses riscos para poder atuar no controle dessa situação. Como que ela vai atuar? Levando essas máquinas para conformidade. Tá? Então, a NR12, por exemplo, segurança em máquinas e equipamentos, né, ela procura garantir que essas máquinas e equipamentos estejam em bom estado de conservação, com os dispositivos de segurança em perfeito funcionamento e que os trabalhadores têm que seguir os procedimentos adequados de operação, conforme orientações contidas na NR12. E são várias orientações. E isso daí, para você transmitir esse conhecimento para o trabalhador, precisa do pessoal da segurança. Por quê? Vai ter que mostrar para ele onde é o risco, onde está o perigo da máquina, o que ele tem que fazer para poder operar aquela máquina, como que ele tem que capacitar aquele operador na operação daquele equipamento, ele tem que ser aprovado na capacitação, ele tem que passar por um exame médico específico, ele tem que estar habilitado pelo médico para poder estar operando aquele equipamento. Dependendo da criticidade do equipamento, imagine se esse trabalhador tem um problema de saúde na hora que ele está operando o equipamento, né? O que não pode acontecer? Tá? Então, um dos procedimentos importantíssimos que tem que ser desenvolvido são relacionados à adequação de máquinas e equipamentos nas empresas. Tá? Então, empresas que possuem equipamentos e máquinas, veículos, ponte rolante, todo tipo de equipamento de solda e etc., esses trabalhadores têm que estar habilitados e ter conhecimento necessário sobre os riscos e perigos daquelas atividades e tarefas, tá, ok? Então, esse é um deles, tá? O outro, pessoal, por exemplo, existem cenários onde o trabalhador ele manipula produtos químicos. Então, se há produtos químicos na empresa, a gente tem que conhecer esses produtos químicos para saber quais são os perigos que ele oferece. Tá? E se você não proteger esse trabalhador corretamente, a chance dele sofrer um acidente de trabalho aumenta significativamente. Então, daí é importante que a gente ofereça os EPIs adequados para esses funcionários estar utilizando para poder manipular esses produtos químicos. Esses EPIs, eles constam, os EPIs que têm que ser utilizados, nas fichas de segurança desses equipamentos, nas fichas de dados de segurança desses produtos químicos. Todo produto químico, por lei, tem que ter uma FDS, que é uma ficha de dados de segurança. Nessa ficha de dados de segurança tem todas as informações dos perigos desse produto químico, se ele, por exemplo, se ele é cancerígeno, se ele é inflamável, se ele é corrosivo, entendeu? Está tudo lá. E como que você tem, o que você tem que possuir de EPIs para poder manipular aquele produto químico? Ou se ele não oferece perigo, entendeu? Vai estar tudo escrito lá. Então, o trabalhador que tem que conhecer os perigos que existem nos produtos químicos que ela manipula. Mas antes dos trabalhadores, a empresa tem que saber. É a empresa que está fornecendo o produto químico. Então, ela é responsável pela proteção daquele trabalhador. Daí a importância de fazer a gestão correta dos produtos químicos. Então, para isso, tem que ter um procedimento de armazenamento desses produtos químicos, para saber, você pode armazenar todos os produtos químicos juntos? Será que não tem incompatibilidade entre eles? Será que não tem que separar se é um oxidante, se é um inflamável? Será que pode ficar tudo junto? Eu acho que não. Então, tem que separar, tem que segregar. Se for produto inflamável, tem que controlar, tem que segregar, tem que impedir o acesso, entendeu? Por quê? Senão você vai ter questões relacionadas a acidente de trabalho, a insalubridade e até a periculosidade. Tá?
Então, é importante então que a empresa ela contrate o profissional de segurança do trabalho para poder fazer essa análise, tá? Para quê? Para que ele possa é, controlar esse ambiente, armazenar corretamente, fornecer os EPIs corretamente. E não adianta só fornecer o EPI, tem que registrar o EPI em fichas de EPI, entendeu? E o EPI tem validade também. Então, dependendo da periodicidade de uso desses materiais também, da frequência de uso, de manipulação, você tem que trocar esse EPI de tempos em tempos. Tem uma frequência, é uma vida útil. Então, você tem que garantir essa troca para você não expor esse trabalhador à insalubridade. E aí você vai ter que pagar por isso, tá? E em situações que você paga tanto no trabalhista como no previdenciário. No trabalhista você pode pagar de 10, 20 ou 40% do salário mínimo e no previdenciário 6, 9 ou 12% sobre a folha de pagamento daquele funcionário. Então, tudo acaba virando custo. Tudo acaba virando custo para a empresa, tá? Então, é importante. A gente tem também um procedimento para produto químico. Então, é importante que seja avaliado corretamente os produtos químicos da empresa, tá? Outra situação que tem bastante empresa, trabalho em altura. Trabalho em altura é uma atividade perigosa, mas não é periculosa, né? Porque não gera periculosidade, mas gera risco de morte. Realmente, se um cara cair numa plataforma, num andaime, a chance dele morrer é grande. Ou ficar inválido, ou quebrar o pescoço, geralmente é morte. Acima de 5 metros, geralmente é morte. E tem muita morte por queda em trabalho em altura no Brasil. Então, esse profissional que for desenvolver essa atividade tem que ser controlada, ela tem que ser vista com outros olhos. Tem que ter um profissional monitorando isso daí. Entendeu? Ou mesmo que não seja um profissional da área de segurança, que seja capacitado algum profissional da empresa que tenha um olhar clínico para essa situação e que em determinadas situações peça suporte para alguém da segurança. Por quê? O cara tem que estar apto em altura, tem que estar com o exame médico em dia, tem que passar pela enfermaria do trabalho, para medir a pressão dele na hora, tem que saber se ele tomou algum remédio ou não, se ele está se sentindo bem ou não para subir em altura, se ele está portando os EPIs corretos, a capacitação dele está correta, se ele foi bem capacitado, se ele está ciente dos riscos, se ele amarrou o andaime corretamente, entendeu? Se não está perto de rede elétrica, que tipo de tarefa ele vai fazer. Às vezes ele vai fazer uma tarefa elétrica, mas ele tem que subir em altura. Tem 2 riscos juntos. Às vezes pode até 3, porque às vezes ele vai fazer uma tarefa elétrica e ele vai fazer um furo numa parede onde passa uma tubulação de gás. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque na omissão de alguma avaliação pode gerar um problema, um acidente de trabalho. E uma morte para uma empresa, quanto que não custa? A vida não tem preço, gente. A vida não tem preço. Entendeu? Imagine você avisar uma família, aqui, eu vou ser o pai de família que trabalha na empresa, faleceu, entendeu? E eu já vi isso acontecer, e para mim foi uma experiência que me marcou profundamente até hoje, entendeu? No cenário que aconteceu comigo, onde eu fui participar de uma perícia, e o filho da vítima, que morreu, me abraçou e começou a chorar, porque o pai dele não voltou mais para casa, eu estava lá, ele vivenciou lá na empresa a reconstrução, né, a simulação do acidente de trabalho, entendeu? E eu não vi só uma vez isso acontecer, não. Eu já vi mães de pessoas que morreram abraçando o gerente, chorando os dois, entendeu? É uma situação traumática. Do ponto de vista pessoal. E para a empresa, tudo bem. Se a empresa não tem coração, e eu não, se tem acionista, se o cara vai vivenciar, não, mas vai custar dinheiro. Entendeu? Mas a vida não tem preço. A vida não tem preço. Imagine nós, a segurança, saber se a gente foi negligência e não fez nada para impedir que um acidente de trabalho acontecesse, se estivesse sob a nossa responsabilidade. Você não vai conseguir dormir por cabeça no travesseiro. Entendeu? E a gente lida com situações perigosas, gente. A parte de segurança do trabalho, ela lida com situações constrangedoras, perigosas, entendeu? Geralmente que pode levar à morte, sim. Entendeu? E eu, infelizmente, assim, eu vivenciei vários casos de morte em função do meu trabalho, participando de perícias, entendeu? Acompanhando as histórias e tudo mais. Então, assim, eu sei que tem empresa que quebra, entendeu? Em função de uma coisa dessa. Sem falar, a cidade inteira fica sabendo, se é uma cidade pequena e etc. Tá? Então, quem vai poder trabalhar em altura tem que ser monitorado por alguém da segurança.
O terceiro que sofreu um acidente dentro da tua empresa, ela é terceiro, não é meu funcionário. Mas a empresa vai responder, porque a empresa permitiu que ele trabalhasse sem os EPIs necessários, não foi feita uma permissão de trabalho, não foi feita uma avaliação, não foi feita uma liberação de serviço. Então ela vai ser corresponsável pelo acidente, vai espirrar nela. Por isso que as empresas hoje estão exigindo das outras empresas menores todo esse cumprimento da legislação trabalhista, para adequar essa situação, né? Então a gente falou de produto químico, a gente falou de trabalho em altura, né? A gente falou de trabalho em máquina e equipamentos, tem várias outras atividades aqui que também requerem um cuidado especial, uma atenção especial. Por exemplo, trabalho a quente, soldas. Eu já vi situações onde teve gente que foi trabalhar, fazer solda, e não percebeu que tinham trabalhando em solda em altura, que espirrou aquelas peça metálica, tudo já incandescente da solda, em produtos que estavam armazenados embaixo, e deu início a um incêndio num local perigoso, com outros potenciais matérias-primas lá altamente inflamáveis, que se não tivesse sido ali combatido a tempo, teria se transformado num acidente de grandes proporções. Então, é uma situação também que tem que ter monitoramento. Espaço confinado, pessoal. Espaço confinado é um espaço que foi construído que não foi feito para atividade humana. Então, a pessoa tem que entrar lá para fazer uma manutenção, num poço, num tanque, tem uma única entrada. Então, você tem que fazer avaliação dos gases, entendeu? Você tem que fazer ventilação, entendeu? Tem que ter uma equipe de prontidão lá, porque se houver algum problema, tem que resgatar a pessoa lá de dentro, entendeu? Então, assim, tem uma série de procedimentos, uma série de ações que tem que ser adotadas, incorporadas pela empresa para poder controlar aquele risco, que é um risco crítico. Geralmente, os riscos de segurança do trabalho são críticos. Tá? Olha quantas atividades que existem e quantas podem levar à morte, por exemplo. Trabalho em escavação. A pessoa está escavando, às vezes, com uma máquina no chão, onde passa uma rede de 13.800 volts, um cabo, a pessoa bate com o bico da escavadeira no cabo, explode tudo. E aí? Além de parar a fábrica, tem o risco de explosão, eu não sei o que pode acontecer daí, muitas coisas. Passa a máquina debaixo de fiação, não avalia corretamente, monta a escada perto de andaime, perto de rede elétrica, encosta na rede elétrica, o caminhão está levando uma carga que passa e bate no fio elétrico. Quantos acidentes eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu poderia mostrar vários vídeos para vocês de acidentes desse tipo que a gente encontra na rede aí, gente. Muita gente morrendo aí por causa disso. Movimentação de carga, pessoal. Acidente com empilhadeira, com trator, com máquinas, entendeu? E pessoas que entram na frente, pessoas que são atropeladas, entendeu? Máquinas que capotam, tombam, entendeu? Todo esse tipo de atividade tem que ser avaliada. O preparador tem que ser avaliado, ele tem que fazer eletroencefalograma, que é o equipamento do motriz própria, eletrocardiograma, tem que fazer um monte de tipo de exame de saúde aí, passar pelo médico do trabalho, para poder estar liberado para esses equipamentos, entendeu? Quem trabalha com eletricidade, pessoal, a eletricidade é invisível, né? Imagina um choque elétrico, o estrago que não faz, quantas pessoas já morrem com choque elétrico no Brasil? É uma das frentes de trabalho onde morrem mais trabalhadores. É eletricidade. Entendeu? Então, essas atividades elas também são precedidas, né, de ações aí de controle, que precisa ser controlado. Trabalho em local com explosão, risco de explosão, pessoal que trabalha em posto de gasolina, pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, em local de carregamento de líquido combustível inflamável, lugar onde que tem inflamável, casa de tinta, onde está cheio de tinta armazenado, entendeu? Depósito de gás, caminhão de gás que transporta gás, entendeu? Então tem tudo, uma série de atividades críticas que exigem ou é recomendado emergencialmente a construção de procedimentos. Esses procedimentos vão constar todas as ações, tudo tem que ser feito, como tem que ser feito, por quem tem que ser feito, quais são os EPIs que têm que ser utilizados, qual é a avaliação que tem que ser feita, quem tem que estar envolvido, de tal forma que todas as informações da pessoa tem que ser treinada nesse procedimento, ela tem que assinar esse documento, entendeu? Quando ela toma ciência disso daí, para comprovar que você transmitiu as informações de acordo com o que está estabelecido na lei. A lei fala, é claro isso, a empresa é responsável pelo trabalhador, ela tem que comunicar os riscos para o trabalhador. Está escrito lá na norma regulamentadora número 1, comunicação de riscos.
qual é a tarefa dele, qual é a função dele, o que ele vai fazer, quais são os riscos que ele está exposto. Tem risco químico, tem físico, tem biológico, tem risco ergonômico, tem risco de acidente. Quais, quanto que está à disposição, quais os EPIs que ele tem que usar, se é que ele tem que usar ou não, quais os treinamentos que ele tem que ter naqueles EPIs, quais os outros treinamentos que ele tem que ter para desenvolver as atividades e as tarefas dele. Quais são as normas que ele tem que cumprir dentro da empresa? Ele pode fumar, ele pode chegar atrasado, ele tem que ir no médico se for chamado, ele tem que fazer exame periódico, tem que estar tudo documentado isso daí. Quais são os deveres dele, da empresa? E ele tem que ser treinado nisso, pessoal. E ele tem que assinar esse documento. Eu vou falar para vocês, esse é um dos documentos mais importantes que tem que ter na empresa, porque ele sintetiza muita coisa da segurança do trabalho. E é uma minoria de empresa que tem isso. Se tem, é muito superficial, não atende, não comunica, não esclarece. A empresa fica fragilizada. Tem uma ação trabalhista, fica fragilizado. Como que você vai defender uma empresa que não está documentada, que não está, não tem as evidências claras? Então, assim, é isso, pessoal, é a base da segurança do trabalho, tá? Então, quando a gente fala de procedimentos de segurança do trabalho, prática, é isso. A prática é isso aí, é o dia a dia. É resolver problema. Segurança do trabalho é resolver problema, é trazer os problemas, é controlar os problemas, controlar os riscos, diminuir a frequência de exposição a perigos, tá? Documentar as ações de segurança no trabalho. Tá? Então é importante que a empresa ela tenha procedimento para essas tarefas, atividades, que ela tenha procedimento para ergonomia também, por exemplo. Nós temos que entender se naquela empresa existe movimentação de carga, se as pessoas levantam peso, se elas trabalham num ambiente monótono, se tem baixa iluminação, se existe problema organizacional na empresa de metas, de cumprimento de metas ou não. A questão dos fatores psicossociais, que era para ser implantado agora no mês que vem, foi adiada, entendeu? Está à tona, está chegando o problema aí. Por quê? Burnout. Entendeu? O número de afastamento de trabalhadores em decorrência de exposição ao constrangimento por burnout está crescendo. Que envolve o quê? Metas, envolve demanda, envolve esforço repetitivo, envolve monotonia, envolve uma série de problemas que culmina aí no burnout, no estresse ocupacional. E essa é uma realidade que está aí hoje pegando, entendeu? Que está sendo evidenciado aí através de vários afastamentos aí no INSS. Então, o governo reagiu, está criando essa questão dos fatores psicossociais aí, no sentido de tentar minimizar o impacto dessa demanda que está surgindo na esteira dessas revoluções industriais que estão surgindo, né? Dessa alta demanda de trabalho, de controle, de tecnologia, entendeu? Então, tudo isso está levando a uma mudança, né, das metas, das formas de trabalho, né? Hoje em dia, as empresas estão exigindo muito mais dos trabalhadores, entendeu? Em termos de produção também. Então, para isso, tem que ter a contrapartida. Outras coisas, outra questão importante para as empresas estar atentas também é a questão das emergências, entendeu? Incêndio, acidente de trabalho, como que ela vai lidar com essa situação? Como que ela vai combater um incêndio? Ela tem que ter brigada de incêndio, não tem que ter. Então, tem que ter procedimento para lidar com essas emergências, entendeu? No caso de incêndios, tem que ter a identificação de rotas de escape, tem que ter mapa de rota de fuga, tem que ter o treinamento, tem que ter os simulados de abandono de área, tem que constituir brigada. Tem uma série de ações que tem que ser adotadas e implementadas nas empresas para que os funcionários consigam atuar contento. Porque se não houver esses treinamentos, com certeza, se houver um cenário onde tem um sinistro aí que possa desencadear um incêndio, a empresa acaba sendo lesionada. Às vezes o trabalhador poderia saber operar um extintor de incêndio, combater um princípio de incêndio, ele não vai saber fazer isso, e aí o incêndio vai se propagar e vai ter um dano muito maior do patrimônio, pode ter pressão de morte, de acidente, em função dessa omissão. Então, tem que estar atento. Tem certas coisas que não podem negligenciar. E as empresas acabam fazendo seguro, mas elas não se atentam, porque às vezes o seguro sai caro, porque ela não tem brigada, não tem simulado, os equipamentos dela não atendem, entendeu? Tem um monte de gambiarra na empresa, e aí o seguro fica caro, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, segurança não é uma despesa, é um investimento, né?
Treinamento, pessoal, e conscientização é a base, entendeu? A empresa tem que ter treinamento, ela tem que documentar esses treinamentos, ela tem que ter, os treinamentos têm que ser ocorrendo de modo periódica, como ocorre os DDS de segurança. Determinadas funções, determinados treinamentos têm validade. A empresa tem que renovar o treinamento a cada 2 anos, 1 ano, 6 meses, depende do que está na norma para aquele treinamento. Entendeu? O treinamento nunca ele é demais, entendeu? Ele é necessário, ele é importante que ele seja realizado de maneira efetiva, que a empresa realmente disponibilize o funcionário para fazer o treinamento, e quando ele vai fazer o treinamento, que ele realmente se envolva no treinamento, entendeu? Para que ele consiga trabalhar com consciência e saber o que está fazendo. Porque se ele saber o que está fazendo, se ele trabalhar com consciência, a chance de acontecer um acidente também é menor. Então, isso é importantíssimo aí para a segurança como um todo da empresa, né? Eu estava falando para vocês da NR1, ó. Manter uma comunicação aberta entre os trabalhadores e a empresa, incentivando a identificação e a comunicação de riscos e quase acidentes. Implantar a NR1, disposições gerais do MTE junto aos colaboradores da empresa. Muito importante, o CIPA, DDS, etc. Foi o que eu acabei de falar para vocês da NR1. A empresa tem que comunicar os riscos, ela tem que implantar esse documento, ela tem que passar essa informação para o trabalhador, tem que capacitar esse trabalhador, entendeu? E tem que fazer o acompanhamento. É um trabalho paulatino, frequente, diário. A segurança não para. É importante, porque com certeza os resultados vão ser bastante promissores, tá? Isso daí eu falo por experiência própria. Então, comunicação de risco é muito importante. Tá? Então, essas são assim as principais ferramentas de gestão que inicialmente tem que ser empregadas nas empresas de modo geral, entendeu? Mesmo as de baixo risco, entendeu? Como forma aí de se obter aí os resultados significativos nos controles dos riscos. Então, tudo isso deve ser procedimentado. A empresa deve construir um argumento, procedimentos, e nesses procedimentos tem que constar todas essas informações, a periodicidade dos treinamentos, quais são os treinamentos que a empresa tem que oferecer, para quem, em que periodicidade, qual é o instrutor que tem que dar, a formação dele, a carga horária, etc. Tem que disponibilizar os trabalhadores para que eles possam fazer esses treinamentos. Outra coisa que é importante, que tem que sempre ocorrer, a parte de segurança. Inspeções e auditorias. O pessoal da área de segurança, ele vai implementando as mudanças, ele vai fazendo a gestão de mudanças, vai implementando os procedimentos, e etc. E ele tem que fazer as inspeções, ele tem que andar na empresa, ele tem que conversar com os funcionários, ele tem que ver a produção, ele tem que presente, entendeu? Ele tem que caminhar na empresa para poder visualizar a situação da empresa, né? Ter inspeções e auditorias regularmente também, onde ele vai estar avaliando se as funcionários estão dando os EPIs, se as máquinas estão ok, se elas atendem às normas, se estão sendo realizadas as documentações próprias de NR10, grama unifilar, inspeção em painel elétrico, para ver se tem aquecimento de painel, está tudo certo, verificar as fichas de EPI, verificar os afastamentos, onde você vai verificar quais são os pontos chaves, né? Se estão sendo monitorados ou não. Mais ou menos esse que eu mostrei para vocês aqui agora, entendeu? Incluindo a parte médica, que também é a realização dos exames ocupacionais, estão sendo feitos dentro da periodicidade definida no PTMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e etc. Importantíssimo é que todas as ações de saúde e segurança do trabalho são registradas. Então, tem que ser registrada. Tá? Então, você tem que registrar os acidentes em relatório próprio, registrar os quase acidentes, os incidentes, porque muitos quase acidentes geralmente levam a um acidente. Então, a gente tem que ter registro dessas ocorrências. Em que setor aconteceu, com que frequência, com que horário do turno, se foi no turno da manhã, da tarde ou da noite, mais o tipo de trabalhador aconteceu, com que função acontece mais ou menos. Quanto mais informação você tem sobre as ocorrências, melhor vai ser a sua atuação no sentido de identificar as principais causas raízes, os principais perigos e atuar nesses perigos para poder desenvolver as medidas corretivas para evitar que esses acidentes ou incidentes se repitam novamente ou que eles gerem um acidente de fato. Tá? Então, é importantíssimo realizar todos esses registros, né, nas documentações aí
de Saúde e Segurança no Trabalho, que são, inclusive, passíveis de fiscalização pelo Ministério do Trabalho. E hoje eles estão pedindo para mandar tudo online, né? Você tem que ficar escaneando a documentação e mandando, tá? E também numa ação trabalhista, alguma coisa, você tem que ter a evidência de que você capacitou, que você treinou, que você forneceu EPI, que você fez o ASO, que você monitorou a saúde, você tem que ter evidência que você tem o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, você tem que ter evidência que você tem o PCMSO, o LTCAT, tipo, previdenciário, e etc. Tá? E, complementando tudo isso que eu disse para vocês, pessoal, eu falei muito da questão da participação, né? Então, a CIPA, pessoal, a CIPA, ela é fundamental aí, ela tem um papel muito importante aí na construção também da discussão aí e da busca por soluções aí dos problemas que se envolvem de acordo com a frequência das empresas aí, tá? Então é importante aí que a CIPA seja implementada também, se a empresa for pequena, tiver pouco funcionário, e ela também implemente essa, mesmo com representantes da empresa aí, que essa pessoa seja uma pessoa participativa. Então é importante a CIPA, né? Já falei da questão da política de saúde e segurança, né? Que é o assunto, novamente, que estou tocando nesse assunto, para a gente fechar esse bate-papo nosso aqui, tá? O que é importante é que a empresa ela realmente incorpore aí no seu modus operandi aí a política de saúde e segurança do trabalho, onde vai estar estabelecido todos os procedimentos necessários que a empresa tem que adotar e implementar, né? Implantar, para que a empresa ou o departamento consiga controlar os riscos para que os trabalhadores possam desenvolver suas tarefas no dia a dia com tranquilidade, com segurança aí, e que a empresa possa atuar de maneira preventiva aí com relação a possíveis ocorrências de acidente de trabalho. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Com relação à questão da prática de segurança no trabalho e os procedimentos. Claro que tudo isso é fruto de vivência do profissional da segurança, vivência do gerente, dos donos da empresa, com relação aí ao que vai ocorrendo no dia a dia da empresa, com o objetivo de controlar esses riscos e minimizar ao máximo aí o impacto aí de possíveis negligências ou até conhecimento na parte de segurança do trabalho. Portanto, é importante aí manter o canal aberto aí para o pessoal da segurança, eu estou convidando o pessoal da segurança para participar das discussões da empresa aí, no sentido de compreender aí quais são as demandas que existem, os constrangimentos que existem da empresa, visando aí o controle desses riscos. Então, eu espero que eu tenha conseguido aí, de alguma maneira, passar essa experiência, esse conhecimento para vocês, tá? Que vocês aí ajude vocês aí implementando tudo isso aí no dia a dia de vocês aí para ter um ambiente melhor. Tá legal, pessoal? Acho que é isso aí, né, meu amigo Rogério? Tranquilo? Show de bola, agora sim. Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Sim. Tudo certo, estamos... Beleza, agora chegou para mim também. Finalizar, né? Muito satisfeito com o seu desempenho aí, tá show de bola. E nós vamos agora dar continuidade, né? Nós temos aí ainda muitos outros módulos deste curso para cumprir, né? Nós temos 8 módulos, né? Esse é um evento promovido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi, né? Que tem o presidente, nosso amigo José Newton, né? Em colaboração com o sistema Confia CREA. Importante dizer isso. Positivo. E importante dizer também do papel do sistema Confia CREA, né? Em toda a regulamentação e fiscalização das profissões tecnológicas, né, Continho? Justamente, Rogério, assim, positivo. É a base da estruturação da sociedade, né, cara? Buscando aí as conformidades, né? O exercício da profissão legal, né, cara? Que as pessoas elas também sejam representadas aí, elas tenham garantias, né? Que os profissionais da área do CREA, do CONF aí, eles atuem com responsabilidade aí, né? Com respeito aí às normas, à legislação específica, e a sociedade como um todo é que ganha com isso, né? Então o papel do CONF é muito importante aí, até no desenvolvimento da sociedade aí, de um mundo do ponto de vista aí, científico, lógico, né, das engenharias aí,
que a contribuição seja significativa para o desenvolvimento dos processos, né, com segurança, né? Por isso que nós estamos aqui conversando também, né, sobre segurança de modo geral. Tá? Fico muito agradecido aí pelo convite, pessoal aí o José Newton também de Itapevi aí pelo convite, né? O Conf, o CREA aí, espero estar com vocês novamente em breve. Na próxima oportunidade que a gente estiver junto, eu quero também mesclar alguns vídeos onde a gente vai poder vivenciar melhor alguns cenários, né, para mostrar para vocês. Hoje foi uma parte mais técnica mesmo, então foi focado mais na questão da gestão. Mas é isso aí, meu amigo. Legal, muito obrigado então, Contini. Boa noite para você aí e a gente vai se falando. Fechou? Tá. Beleza, pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Meu contato está aí, estou à disposição. Se alguém quiser falar comigo, é só mandar um e-mail, um zap. Um grande abraço a todos aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Show de bola. Tchau, tchau. Muito obrigado, Contini. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Continuando aqui agora, eu tenho alguns recados para fazer. Nós temos algumas ponderações a fazer. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, você envia aqui no chat, né? Nós estamos no Zoom e nós estamos no YouTube também. Então você envia, que o Ricardo Contini já vai se retirar agora. Ele tem outros compromissos, está saindo de viagem, mas assim, nós nos comprometemos a responder quaisquer perguntas aí que vierem. Quero dizer também que semana que vem nós temos mais um encontro, seria o 4º módulo do nosso curso Segurança e Qualidade para os Profissionais da Área Tecnológica, o papel do Conf e a CREA. Esse curso tem 8 módulos, nós estaremos realizando o 4º módulo na semana que vem. Nós já vamos chegar na metade do nosso curso. Você que assistiu o curso, eu peço para que você clique no link que está aqui, tanto no Zoom, no chat, quanto no YouTube, também no chat, e você pode preencher a lista de presença do nosso curso. É muito importante, porque nós precisamos prestar conta. Esse é um recurso que vem do sistema Conf e a CREA para poder oferecer esse tipo de formação, de informação para os profissionais. Então você nos ajuda muito se você puder preencher a lista de presença. O link está nos chats, tá? E, claro, fazer a avaliação dessa palestra. O link também está nos chats dessa palestra, que você pode fazer lá, avaliar o Ricardo Contini, avaliar a nossa transmissão, avaliar todo o nosso trabalho de divulgação, avaliar o nosso trabalho à frente da realização desse curso. Meu nome é Rogério Menani, eu sou da La Paz Projetos e nós estamos realizando mais um curso nas entidades ligadas às profissões tecnológicas, engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos e outros mais, técnicos e tudo mais. Muito obrigado a você que esteve conosco, uma boa noite para você e nos vemos na quarta que vem. Agora vou passar o vídeo institucional do CREA e também o vídeo do nosso curso, muito importante também, um vídeo bastante bacana, criado pelo nosso designer gráfico, o Felipe Musatti. Grande abraço a todos, obrigado ao Felipe na equipe de apoio, obrigado a Samanta Barbão também na equipe de apoio e obrigado a toda a equipe da La Paz Projetos que estão online nos auxiliando. Valeu! Vamos então aos vídeos institucionais e depois a gente encerra a nossa palestra. Boa noite! Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir.
Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Prepare-se para o futuro da sua carreira. A AEAT, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi, em parceria com o Sistema Confea-CREA, apresenta o curso online e gratuito Segurança e Qualidade para os Profissionais da Área Tecnológica, o papel do Confea-CREA. De 16 de abril a 4 de junho de 2025, aprenda sobre normas, regulamentos, gestão da segurança e qualidade e muito mais. Curso 100% online, com 24 horas de aula. Invista no seu futuro e destaque-se no mercado. Inscreva-se agora e garanta sua vaga. Link na bio.